Enquanto milhões de pessoas caminham apressadas pelas ruas da Cidade Luz, poucas imaginam que logo abaixo há um mundo sombrio e misterioso, repleto de túneis, passagens secretas e histórias assombrosas. O subsolo parisiense é um verdadeiro labirinto de segredos, alguns conhecidos, outros que ainda intrigam pesquisadores e aventureiros clandestinos. Ao longo dos séculos, a cidade cresceu e se transformou, mas suas entranhas guardam vestígios de tempos antigos, ossuários subterrâneos, estações de metrô esquecidas, rios desaparecidos e até mesmo sociedades secretas fazem parte desse universo oculto. Mas o que realmente existe ali embaixo? E quais mistérios ainda permanecem sem resposta? Hoje nós vamos explorar o submundo de Paris e revelar tudo o que se esconde sobre uma das cidades mais icônicas do mundo. Prepare-se, porque essa jornada começa agora. Paris é conhecida por sua arquitetura majestosa, sua cultura vibrante e sua história rica. Mas o que muitos não sabem é que sob essa cidade glamourosa existe um outro mundo. Um labirinto subterrâneo que se estende por centenas de quilômetros. Túneis escuros, corredores esquecidos e cavernas artificiais escondem vestígios de um passado que poucos conhecem. Esse subsolo surgiu por necessidade. Durante séculos, Paris cresceu sobre si mesma, aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Desde a época romana, a cidade foi escavada para a extração de calcário, um material essencial para a construção de edifícios icônicos, como Notre Dame e o Louvre. Com o tempo, essas pedreiras subterrâneas foram abandonadas, deixando um legado de túneis vazios e perigosos sob os pés dos parisienses. Mas não são apenas antigas pedreiras que se encontram ali. O subsolo de Paris foi adaptado para diversas funções: ossuários, redes de esgoto, estações de metrôs desativadas e até refúgios de guerra. Além disso, essas passagens se tornaram um cenário de lendas assustadoras e até de atividade clandestina. E entre todas essas estruturas subterrâneas, um dos locais mais impressionantes é sem dúvida o ossuário das Catatumbas de Paris. Sob as ruas movimentadas de Paris, existe um dos lugares mais macabros do mundo: as Catatumbas. Imagine caminhar por corredores estreitos, rodeado por paredes feitas inteiramente de ossos humanos, crânios e fêmures cuidadosamente empilhados, formando um cenário digno de um filme de terror. Mas esse lugar não é apenas uma atração sinistra, ele tem uma história fascinante. No final do século XVIII, Paris enfrentava um problema de saúde pública. Os cemitérios estavam superlotados. O mais famoso deles, o Cemitério dos Inocentes, no coração da cidade, já não comportava mais enterros e se tornará um foco de doenças. A solução encontrada foi transferir os restos mortais para os antigos túneis subterrâneos das pedreiras abandonadas. Durante anos, à noite, carroças transportavam os milhares de ossos que eram organizados cuidadosamente por trabalhadores chamados de ossófagos. O resultado foi um imenso ossuário subterrâneo, e hoje abriga os restos de mais de 6 milhões de pessoas. Mas as catatumbas não são apenas um depósito de ossos. Elas carregam segredos e histórias perturbadoras. Há relatos de desaparecimentos inexplicáveis, sons estranhos vindo das profundezas e até de câmeras encontradas com gravações aterrorizantes. Hoje apenas uma pequena parte das catatumbas é aberta ao público, mas muitos exploradores clandestinos, conhecidos como catapiles, se arriscam pelos túneis proibidos em busca de aventura e mistério. E essas passagens subterrâneas se conectam a outros locais esquecidos de Paris, como as estações fantasmas do metrô. O metrô de Paris é um dos mais antigos do mundo, transportando milhões de pessoas todos os dias. Mas o que poucos sabem é que algumas de suas estações foram esquecidas pelo tempo. Conhecidas como estações fantasmas, elas estão fechadas ao público, mas ainda existem nos mapas subterrâneos da cidade. Uma das mais famosas é a estação do Porte de Lilas, que foi desativada e hoje serve como cenário para filmes. Outra é a Saint-Martin, que fechou durante a Segunda Guerra Mundial e nunca mais foi reaberta. Os corredores ainda existem, cobertos de poeira e silêncio, como se esperassem passageiros que nunca chegarão. Além das estações, há passagens secretas interligando túneis desconhecidos. Alguns desses caminhos levam diretamente às catatumbas, tornando-se pontos de acesso para exploradores clandestinos. Existem lendas urbanas de que certas áreas do metrô são evitadas até pelos funcionários, seja por motivos de segurança ou por histórias assustadoras de aparições e eventos inexplicáveis. E se o metrô de Paris esconde mistérios, ele não é o único curso de água subterrâneo esquecido pela cidade. Muito antes de existirem trens, um rio cortava Paris, um rio que desapareceu sobre o concreto, mas que ainda existe em suas entranhas. Muito antes
antes do metrô e dos túneis modernos, um rio superteava discretamente por Paris, acompanhando o crescimento da cidade. Esse era o Bièvre, um curso de água que, por séculos, correu paralelamente ao famoso rio Sena. Mas diferente de seu irmão mais famoso, o Bièvre não teve um destino glorioso. Com o tempo, suas águas cristalinas foram sendo poluídas por curtumes, fábricas e despejos urbanos. No século XIX, ele já não era mais um rio, mas sim um esgoto a céu aberto. A solução, enterrá-lo. Aos poucos, o Bièvre foi canalizado e, por fim, completamente coberto. Hoje ele corre invisível sobre as ruas da cidade, um fantasma de água esquecido. Mas será que ele desapareceu completamente? Ainda existem trechos onde o rio pode ser visto fluindo em túneis subterrâneos, longe dos olhos da população. Há planos para trazer o Bièvre de volta à superfície, restaurando parte de sua história e sua importância ecológica. Mas por enquanto, ele continua escondido, correndo silencioso sob os pés dos parisienses. E assim como o Bièvre, outra rede subterrânea essencial para Paris permanece fora do alcance da maioria das pessoas: os esgotos, uma verdadeira cidade abaixo da cidade. Os esgotos de Paris são muito mais do que simples túneis para drenagem de água suja. Eles formam uma verdadeira cidade subterrânea, com ruas nomeadas, passarelas e até mesmo pontes. Desde o século XIX, essa complexa rede subterrânea tem sido essencial para manter a cidade funcionando. Antes desse sistema, Paris sofria com sérios problemas de saneamento e doenças se espalhavam rapidamente. Foi o engenheiro Eugène Belgrand quem projetou a modernização dos esgotos, criando quilômetros de túneis organizados e acessíveis. O resultado foi um dos sistemas de esgoto mais avançados do mundo para a época. Mas os esgotos de Paris não são apenas uma maravilha da engenharia. Eles também têm seu lado misterioso. Durante anos, foram usados como esconderijo por criminosos, rota de fuga para perseguidos e até mesmo cenário de conspirações. Existem relatos de túneis abandonados que levam a áreas desconhecidas onde poucos ousam entrar. Hoje, uma parte dos esgotos pode ser visitada em um museu subterrâneo. Mas assim como as catatumbas e as estações fantasmas, nem todos os segredos desse submundo foram completamente revelados. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, algumas dessas passagens foram transformadas em refúgios. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto Paris vivia sob ocupação nazista, o subsolo da cidade tornou-se um refúgio vital. Túneis esquecidos, estações abandonadas e até os próprios esgotos foram usados como esconderijo por membros da resistência francesa. Esses corredores sombrios eram perfeitos para planejar ataques, armazenar suprimentos e até mesmo criar rotas secretas para escapar dos alemães. Além dos combatentes da resistência, os nazistas também usaram os túneis subterrâneos para seus próprios propósitos. Um dos exemplos mais conhecidos é o bunker localizado sobre o Hotel des Invalides, usado pelo alto comando alemão. Esse refúgio subterrâneo foi projetado para resistir a bombardeios e permitir a coordenação das tropas nazistas dentro da cidade ocupada. Mesmo após a guerra, muitos desses abrigos permaneceram intactos, servindo como testemunhos silenciosos desse período sombrio da história. Até hoje, exploradores subterrâneos encontram vestígios desse passado, inscrições na paredes, objetos esquecidos e corredores selados que guardam segredos nunca revelados. Mas não são apenas os rastros da guerra que fascinam os aventureiros do submundo de Paris. Alguns desses túneis ainda são explorados ativamente por grupos clandestinos conhecidos como catapiles. Entre os labirintos subterrâneos de Paris, existe uma comunidade secreta que se dedica a explorar os túneis esquecidos da cidade. Eles são conhecidos como os catapiles, um grupo de aventureiros e curiosos que se arriscam nas profundezas da capital francesa. Para eles, o submundo de Paris não é apenas um lugar de mistérios, mas um espaço de liberdade e rebeldia. Os catapiles se reúnem em locais desconhecidos, longe dos olhos do governo e das autoridades. Eles compartilham histórias sobre os lugares mais escondidos, trocam informações sobre como entrar em áreas proibidas e até organizam festas clandestinas nas cavernas de Paris. Para muitos, explorar essas passagens é uma maneira de escapar da vida cotidiana e mergulhar em um mundo alternativo, onde as regras da sociedade não se aplicam. Mas a vida dos catapiles não é sem risco. Muitos desses túneis são instáveis, com paredes frágeis e passagens submersas, colocando a segurança dos exploradores em constante perigo. Além disso, os catapiles enfrentam o risco de serem presos por entrar em áreas restritas. Mesmo assim, a paixão pelo subsolo de Paris é mais forte que qualquer perigo. Agora, enquanto o subsolo pariense guarda tantas histórias secretas, ele também se torna um espaço de arte, onde grafites e esculturas podem ser encontrados em lugares improváveis. O submundo de Paris não é apenas um espaço de mistério e exploração. Ele também é um local onde a arte floresce de maneira
clandestina. Entre os catapiles e outros exploradores, surgem manifestações culturais únicas, escondidas das vistas do público. Artistas urbanos, grafiteiros e escultores tomam para si esses túneis como se fossem telas em branco, criando obras de artes que muitas vezes só podem ser apreciadas por aqueles corajosos o suficiente para descer às profundezas da cidade. O grafite em Paris não é novidade, mas no subsolo ele adquire uma dimensão diferente. Alguns desses grafites são monumentais, cobrem grandes áreas das paredes das catatumbas e outras cavernas subterrâneas, formando paisagens surreais, distante do agito urbano. Esses espaços tornam-se verdadeiros museus alternativos, longe dos centros turísticos e muito mais imersivo para quem se atreve a vê-los. Além dos grafites, há quem cria esculturas e instalações com materiais encontrados nos próprios túneis, pedras, metal, ossos e até objetos abandonados. E há até quem organiza eventos secretos como festas e performances, transformando o subsolo em um palco para manifestações culturais underground. Tudo isso sem a permissão das autoridades, o que apenas aumenta o miticismo ao redor dessas expressões artísticas. Agora, enquanto a arte é criada nas sombras, o submundo de Paris também está rodeado de mistérios e lendas urbanas que alimentam ainda mais a fascinação por este local. O subsolo de Paris não é apenas um espaço físico, ele também é um repositório de mitos e lendas que alimentam o imaginário coletivo da cidade. Ao longo dos anos, muitas histórias assustadoras e enigmáticas foram contadas sobre o que ou quem habita as profundezas da capital francesa. Uma das mais populares é a do Homem do Túnel, uma figura misteriosa que teria sido visto por diversos exploradores subterrâneos, descrito como um homem alto, com a capa escuro e sem rosto. Ele aparece e desaparece nos túneis, deixando para trás uma sensação de inquietação. Outra lenda envolve os próprios ossos das catatumbas. Alguns dizem que à noite é possível ouvir sussurros e gritos vindo das paredes de ossos, como se os espíritos dos mortos estivessem tentando se comunicar. Há quem jure ter sentido presenças inexplicáveis durante suas visitas, um arrepio no ar que não pode ser explicado. Além disso, existe uma história sobre uma parte do sistema de esgoto de Paris, que nunca foi mapeada. Diz-se que nessas áreas esquecidas há túneis onde coisas estranhas acontecem, com testemunhos de pessoas desaparecendo ou sendo perseguidas por uma força invisível. O mistério que rodeia o submundo de Paris nunca deixa de fascinar aqueles que se atrevem a descer às suas profundezas. E enquanto essas lendas perduram, o subsolo de Paris continua guardando segredos e mistérios que ainda não foram totalmente revelados. O submundo de Paris é sem dúvida um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do planeta, desde túneis de metrô e os esgotos. Cada espaço subterrâneo tem uma história única para contar. Eles são testemunhas de um passado tumultuado, de uma cidade que se reinventa constantemente e que carrega em seu subsolo os vestígios de tudo que foi e de tudo que poderia ter sido. Apesar de décadas de exploração e estudos, muitas áreas ainda permanecem inacessíveis ou desconhecidas, cheias de segredos que resistem ao tempo. Será que o subsolo de Paris ainda guarda mistérios por descobrir? E o que mais pode estar escondido aguardando o momento certo para ser revelado? A fascinante relação entre o urbano e o subterrâneo continua a intrigar os exploradores e historiadores, que constantemente buscam entender os limites desta vasta rede. O que sabemos com certeza é que a cada nova descoberta, o submundo de Paris revela mais camadas de sua complexidade e de sua importância na história da cidade. Seja através da arte, das lendas ou das evidências históricas, o subsolo de Paris continuará a ser uma das maiores fontes de curiosidade e mistério para aqueles dispostos a enfrentar a escuridão. Quem sabe o que mais está esperando para ser encontrado? Agora, se você se sente inspirado a explorar mais sobre os mistérios e histórias de lugares escondidos, não deixe de conferir outros vídeos do canal. Agora que você mergulhou com a gente no submundo de Paris, talvez você tenha se sentido inspirado a explorar mais sobre os segredos escondidos de outras grandes cidades do mundo. Se você gostou desse vídeo e quer continuar descobrindo mistérios históricos e artes secretas, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que adoram curiosidades e histórias misteriosas. E nos conte nos comentários qual parte do submundo de Paris mais te intrigou. Será que o que está oculto nas profundezas de Paris é tudo o que há para ser descoberto? Ou mais histórias aguardando para vir à tona? Fique atento para os próximos vídeos, onde vamos explorar outros lugares incríveis e histórias fascinantes. O submundo de Paris, com todos os seus segredos, continua a ser uma eterna fonte de fascinação e intriga. E enquanto a cidade cresce e se transforma, as sombras subterrâneas nunca deixam de nos chamar para descobrir o que está escondido. Então, da próxima vez que você caminhar pelas ruas iluminadas de Paris, lembre-se, talvez haja mais sob seus pés do que você imagina. Quem sabe o que ainda está esperando para ser desvendado. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada pelos mistérios do mundo.